palavra é lâmpada para os nossos pés, ou seja, nunca vamos ficar perdidos no meio da escuridão, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, pode sentar. Só quero lembrar uma coisa. Quem quiser dar alguma opinião, pode dar, só espera que tem que levar o microfone até você, porque tem gente assistindo. A pessoa poder ouvir também, tá? Não sou o dono da razão, e nem pretendo ser de jeito nenhum, né? E o importante é a gente se conectar. E o importante é o seguinte, que ao final do estudo, se você não entender muita coisa que eu falar, se você não entender uma coisinha, no final eu falo. Se você entender uma coisinha, já vai ter sido válido a sua vinda aqui hoje e a ministração do estudo. Amém, gente? Agora eu quero pedir também para não ficar zanzando, porque se ficar andando para lá, andando para cá, conversando, batendo papo, aí você não vai entender. Então fica no seu lugar quietinho aí, de preferência, se precisar de uma água, né, pega um copinho d'água e deixa perto de você aí, porque se ficar zanzando, levantando, você não vai entender. Hoje não é um culto assim de pregação, tem uma história aqui, você tem que entender tudo, senão não vai adiantar, aí o tempo vai ter sido perdido aqui, e nós não queremos isso, né? Deixa eu destrancar, Dani. Tá. Então, gente, o que nós vamos falar aqui hoje, eu assisti vários vídeos, eu tenho assistido durante esses dias aí, vários vídeos sobre OVNIs, aliens, ETs. Já tem muitos anos que eu acompanho isso, porque eu já tinha mais ou menos esse pensamento, né? E agora com a divulgação, é como se fosse assim, um carimbo de... Está validado isso aqui, né? Do governo, inclusive até o governo brasileiro também começou a divulgar algumas coisas. O governo brasileiro não, algumas pessoas que se dizem autoridades na área, começaram a divulgar algumas coisas. Eu até vi, não dá para colocar os vídeos aqui, que se colocar a questão de direito autoral, derruba os vídeos. E eu procurei alguns vídeos assim, dentro do Brasil, e tem até um vídeo, como eu não assisto TV aberta, então apareceu um vídeo lá de uma entrevista do Ratinho com um cara que se diz ufólogo, acho que nem dá esse nome mais, tem um outro nome que dá hoje. Mas eu vou ficar nesse nome ufólogo, que estuda esses eventos, disco voador, ET, essas coisas assim. E o cara falando que acredita, que ele viu, que conversou. Tem a questão do ET de Varginha, que todo mundo levou muita brincadeira, né? E até a cidade acho que lucra com isso até hoje, questão de turismo, vende ETzinho, vende, enfim, essas coisas aí. Mas tem um médico que rompeu o silêncio aí, que fez acho que uma autópsia no ET, aqui no Brasil. E aí você vai perguntar para mim assim, pastor, mas isso existe? A princípio eu vou te falar que existe. Tá? Mas nós vamos chegar no final, não escandaliza não. Vamos chegar no final primeiro. Só que esse tema, ele exige o seguinte, ele exige 3 coisas diferentes para estudar esse tema. O que a Bíblia afirma, o que o livro de Enoque afirma e o que são teorias modernas, né? A Bíblia não menciona ETs diretamente. Porém, muitos estudiosos cristãos entendem que fenômenos espirituais, enganadores, podem se manifestar. Ô Elias, está anotando? Você quer que eu te dou depois? Eu tenho. Tem cópia. Ah, tá. Se você quiser, mas se você quiser, eu te dou depois. Eu tenho cópia lá. Que fenômenos espirituais enganadores podem se manifestar de formas que as pessoas interpretem como seres extraterrestres. Importante você prestar atenção nisso aí. Então, aliens, OVNIs e a Bíblia. Esse é um estudo sobre o engano dos últimos dias. Primeiro, o que nós vamos fazer? Falar aqui sobre o crescente interesse por OVNIs. OVNIs são objetos voadores não identificados, para quem não sabe. Objetos voadores não identificados. E nos últimos anos,
governos e militares divulgaram, tem até um canal, acho que é History, né? Passa muito sobre isso, alienígenas do passado, esse tipo de coisa, enfim. Divulgaram vídeos e relatórios sobre objetos voadores não identificados. Isso gerou especulações sobre a vida terrestre. Agora, a questão para nós cristãos não é apenas existem seres em outros planetas, mas principalmente que tipo de manifestação está por trás desses fenômenos. Não é se importar se existe ou não vida em outro planeta, não é se importar se um ET apareceu para alguém, mas é observar que tipo de manifestação está por trás destes fenômenos. E a Bíblia alerta repetidamente sobre enganos sobrenaturais nos últimos dias. A Bíblia não fala isso? Que nos últimos tempos, muitos seriam enganados. Enfim, a Bíblia fala sobre isso. Eu estou tentando ser mais lento, porque tem gente que está acostumada com o culto, mas assim, e aqui o tema tem que ir devagar. E a Bíblia fala repetidamente sobre enganos sobrenaturais nos últimos dias. Você sabia disso? Que a Bíblia fala sobre isso? Mateus capítulo 24, ali, versículo 24, por favor. Mateus capítulo 24. Travou? Versículo 24. Olha só. O que está dizendo ali? Ó? Porque surgirão perdão, falsos cristos e falsos profetas. E farão, olha bem, gente, às vezes a gente só lê a Bíblia, não estuda e não presta atenção. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, pastor Nivaldo, quando a pessoa está lendo a Bíblia, né, passa por aquilo ali e nem presta atenção no que está lendo. Mas é muito, veja bem, farão tão grandes sinais. A mente do crente pensa em sinais dentro da igreja, cura, milagre, batismo, um falso batismo do Espírito Santo e tal. Só que você tem que abrir esse leque aí, para fora. Você tem que abrir esse leque. Que enganaria até mesmo os escolhidos. Vai no versículo 37 para mim, por favor. Bom, aqui tem um detalhe interessante. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí, pastor Nivaldo, eu, você, todos nós, pensamos, como é que eram os dias de Noé? A nossa mente vai só para o lado de quê? Né, Alexandre? Depravação, as pessoas levando a vida de qualquer jeito. Aí, quando você puxa para os dias de hoje, você vê exatamente isso, depravação, imoralidade, as pessoas se afastando de Deus, não querendo compromisso nenhum com Deus. Mas tem um detalhezinho aí, que já acontecia naquela época, e que está acontecendo nos dias de hoje, que as pessoas não prestam atenção. E nós precisamos prestar atenção nisso daí. Bom, agora, eu vou falar com vocês aqui o testemunho do livro de Enoque. Primeiro, o livro de Enoque não está na Bíblia. Mas, eu até tentei achar uma forma aqui mais simples. O que é o cânon bíblico? Cânon bíblico, ou cânon bíblico, depende do que você quiser falar aí. São
os 66 livros que fazem parte da nossa Bíblia. E o que tem ali é suficiente para a nossa salvação. E ponto final, não tem conversa. Tá? Não tem conversa. Ali é a nossa Bíblia oficial. Ponto. Eu não posso adicionar nada ali e nem posso tirar nada dali. Aquela é a Bíblia oficial. Mas eu posso falar sobre outros, até sobre... Paulo fez isso, Paulo falou sobre, citou em algumas coisas, citou sobre Sócrates, sobre alguns, não diretamente, ele falou sobre filósofos gregos e tal. Eu não posso acrescentar isso, pastor Ivaldo, na Bíblia. Mas eu posso usar a cultura, né, a história da época para trazer para um maior entendimento sobre essas coisas aqui. Então, o cânon bíblico é a lista oficial dos livros que Deus inspirou e que a igreja reconheceu como sendo a palavra de Deus. Ponto final. Ninguém mexe na Bíblia, a Bíblia é a Bíblia e ponto final. Nós cremos na Bíblia, né? E, aliás, se for só estudar diretamente a Bíblia, tem muito mistério ali para desenrolar. Viu? Tem muito mistério para desenrolar. Agora, vamos entrar aqui no livro de Enoque. É considerado um livro apócrifo, quer dizer, que não faz parte daqueles livros, ou não inspirado pelo Espírito Santo. Porém, entenda uma coisa, muita gente escreveu. Eram quantos discípulos de Jesus? 12. Você acha que os outros também não escreveram alguma coisa? Escreveram. Agora, o livro de Enoque, dentro dos livros apócrifos que eu já vi, e outros colegas que estudam aí, irmãos que estudam também, ele é um dos mais coerentes com o que está acontecendo nos dias de hoje. Agora, só tem um detalhe. Apesar do livro de Enoque não fazer parte da Bíblia, aí Elim, vai lá em Judas. Esse Judas não é o que traiu Jesus, tá? É Judas, irmão de Tiago. Porque quando fala Judas, eu não falo assim, mas Judas traiu Jesus, não descreveu ainda uma página na Bíblia? E uma página que dá um estudo grande, meu irmão, grande e profundo. Elinho, 14, 15. Ó, lembrando o seguinte, o livro de Enoque não está na Bíblia. Gravou isso aí? Porém, o livro de Judas está na Bíblia. E Judas diz assim, e destes profetizou também Enoque. Olha, o livro de Enoque não está na Bíblia, mas Judas faz referência ao livro de Enoque. Então esse livro tem que ter alguma importância, você concorda comigo? Porque você não vai fazer referência um livro bíblico fazendo referência de um livro que não está na Bíblia. Não está na nossa Bíblia, na Bíblia ortodoxa, enfim, o livro de Enoque faz parte. Mas por que Judas fez referência a um livro que não está na Bíblia? Isso desperta a atenção de qualquer pessoa que está estudando a Bíblia, já que Judas citou Enoque, e ele deixa claro, e desses profetizou também Enoque. Então, se Enoque profetizou, o que Enoque escreveu tem algum crédito, né, pastor Nivaldo? Tem algum crédito, alguma coisa. Enoque é o 7º depois de Adão, dizendo, olha o que Enoque disse, eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus anjos. Então Enoque já profetizava isso, que o Senhor viria. Não vou entrar no livro de Enoque, que ele é enorme, eu mesmo nunca li o livro de Enoque todo, teria que fazer um estudo completo, mas eu sei, o pouco que eu entrei, ele fala sobre o Filho do Homem. Olha bem, Enoque lá atrás, falando sobre o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então isso coloca a gente para pensar. Verdade ou mentira? Isso coloca a gente para pensar. E 2 Pedro capítulo 2, Elinho, versículo 4. Aqui Pedro não cita Enoque. Por que eu tenho que falar isso aqui antes de entrar no assunto? Para você entender o que é o livro de Enoque. Não cita Enoque literalmente, mas ele cita as ideias do livro de Enoque. Isso que é interessante. Capítulo 2, versículo 4. No capítulo 2, isso, versículo 4. Isso que Pedro está falando aqui, no versículo 4 e 5, está escrito no livro de Enoque. Por que Pedro é um dos principais, Pedro andou com Jesus, faz referência ao livro de Enoque? Então o livro de Enoque tem alguma utilidade. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão,
ficando reservados para o dia do juízo. E o livro de Enoque já faz referência. Pedro está literalmente copiando o livro de Enoque aqui, ó. Ele está pegando, é como se fosse copiar e colar, né? Ele está pegando o livro de Enoque e colocando aqui, ó. É isso que ele está fazendo. Ele está colocando ali. Por que Pedro, por que Judas falaram sobre Enoque? Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon bíblico, ele foi conhecido pelos judeus antigos e citado por Judas. E agora que você vai entender, porque eu tenho que falar tudo isso aqui para a gente chegar no objetivo do estudo. Tá? E o objetivo aqui é que você não seja enganado. Que amanhã você passe isso para frente, da maneira mais simples que entender aqui, você passa para frente, para orientar outras pessoas. Bom, o livro de Enoque. Enoque descreve, olha só, a queda dos vigilantes. Anjos que abandonaram sua posição celestial e desceram à terra. Então, primeiro eu mostrei para vocês que Enoque é um livro apócrifo, que ele não está na Bíblia. Depois eu mostrei para vocês que duas pessoas que estão na Bíblia, que fazem parte do cânon bíblico, fizeram referência a Enoque, então esse livro tem alguma importância. Então agora eu quero mostrar para vocês o que o livro de Enoque, bem resumido, é lógico, né? Está falando sobre o assunto que nós estamos falando aqui hoje. Presta atenção, gente. Enoque descreve a queda dos vigilantes, ou também watchers, anjos que abandonaram a sua posição celestial e desceram à terra. Isso até aí nós sabemos, não sabemos? Jesus viu Satanás se lançar na terra como um raio, nós sabemos disso aí. Bom, agora, o que muita gente não sabe, e talvez não pare para pensar, que esses anjos que desceram, que são demônios, tá? Eles ensinaram conhecimentos proibidos para aquela época. Para aquela época. Você acha que tudo que nós temos hoje, o celular que nós estamos usando aqui, o microfone, tecnologia de satélite, você acha que lá no céu já não sabia disso? Você acha que o diabo já não sabia disso também? Você acha que ele não sabia disso? Todo esse conhecimento está lá, o diabo fez parte disso lá, fez parte do céu. Então ele sabia de tudo isso. Agora esses anjos, eles descem para a terra e eles ensinam conhecimentos proibidos para os seres humanos. Eles corrompem a humanidade, isso na época de Noé, tá? Eles geram gigantes, nefilins. Essa parte aqui, alguns entendem que sim, alguns teólogos entendem que sim, outros teólogos entendem que não, mas na minha opinião, nós vamos ler o texto aqui, fica bem claro o que aconteceu. Então eles corromperam a humanidade, geraram os gigantes. Você fala assim, mas geraram como, pastor? Os gigantes chamados nefilins. Essa narrativa está relacionada a Jó capítulo 1, versículo 6. Tá? Bom, gente, esses anjos são chamados de filhos de Deus, no sentido de terem sido criados por Deus. Os anjos. Lá em Jó diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então os anjos se apresentaram diante de Deus, e agora o diabo também chegou. E eu não quero falar sobre isso, porque aqui no assunto não é esse, né? Só que eu quero que você entenda, você tem que prestar atenção para ligar um ponto no outro. Esses anjos aqui, vigilantes, a Bíblia vai dizer que são filhos de Deus. É filho como, pastor? Eu que sou filho de Deus. Você tem que entender a referência que é feita. Está se referindo a anjos. Porque ali não tinha nenhum ser humano apresentando diante de Deus no livro de Jó. Tinha? Não tinha, eram anjos. Eram anjos. É só para você entender isso aqui. Muitos pesquisadores cristãos veem uma ligação entre os vigilantes de Enoque e as manifestações espirituais modernas. Os vigilantes, eles tinham total conhecimento de coisas que nós estamos conhecendo hoje. Eles já tinham conhecimento que não dava para desenvolver naquela época. A tecnologia não permitia. Mas, um parênteses aqui. Vocês já pararam para pensar como que as pirâmides do Egito foram construídas, pastor Nivaldo? Ah, porque tinha um tronco que levava aquelas... Meu irmão, me ajuda aí, né? Já tem pedra lá que é o tamanho dessa loja aqui, ó. Como é que é carregar um negócio desse?
Aí você não parou para pensar assim, como é que essas pirâmides do Egito foram construídas? De Deus não vejo. Mas tem que ter sido algum conhecimento para construir aquilo ali, porque não dá, meu irmão. Não dá. Entendeu? Homens normais, hoje teria que ser preciso o quê? Guindastes para carregar. Gente, tem pedra ali, pelo que eu vi, que é o tamanho disso aqui. Ó. Como é que homens normais iam rolar essas pedras? Vocês nunca pararam para pensar nisso, não? É porque é o seguinte, a Bíblia, ela nos conduz para o que é necessário, que é a salvação. E nunca você pode perder o foco da Bíblia, a Bíblia é a Bíblia e ponto final. Porque tem gente que começa a estudar demais e esquece da Bíblia. Aí já começa a questionar, a Bíblia não é bem assim, a salvação não é bem assim. E é esse o objetivo do nosso estudo aqui, ó. O diabo quer que você pense que Jesus não criou nada. Que Jesus não é Deus. É isso que o diabo quer que você pense. Inclusive esse filme que está em cartaz, eu nem vi, vou esperar ele entrar na Netflix, alguma coisa lá para poder ver. Porque se eu for ver com minha esposa, é o seguinte, ela conversa com os personagens, né? Então imagina eu dentro do cinema e ela conversando com os personagens da tela lá. Eu vou mandar ela sair de dentro do cinema. Ela conversa com ele. Eu tenho que falar assim, deixa eu ouvir ela me entender. Então ela conversa com os personagens, sai daí. Está atrás de vocês, você não está vendo que está atrás de vocês, não. Ela conversa com os personagens. Então esse filme, o Dia D, ele tem um objetivo muito forte. Que é derrubar o criacionismo. Que Deus criou todas as coisas. E que tem um outro ser por trás disso aí. Outros seres, né? E tem gente que está... O alvo são todas as pessoas, mas principalmente jovens. Principalmente jovens, que ainda não estão estruturados na fé. E vamos falar sério, né? Com as igrejas que nós estamos vendo nos dias de hoje, para estruturar jovem na fé está difícil. Porque é só oba-oba, é só acampamento, é só festa, é só... E tudo em nome inglês. Eu não sei que as igrejas estão arrumando com o nome inglês, nós moramos no Brasil. Aí a festa chama não sei o que, tim, não sei o que lá. Você olha e fala assim, o que é isso aí? Vocês estão entendendo para onde estão levando os jovens? Para onde estão levando os jovens? Talvez você não está prestando. Gente, o diabo trabalha incessantemente, 24 horas por dia. Ele tem um plano. Deus tem um plano, não tem? E o de Deus é muito maior que o do diabo. E o diabo tem o plano dele, mas o diabo sabe que o plano dele vai, ó. Vai chegar uma hora que acabou. Então vamos levar o maior número de almas que a gente puder. É isso aí, ó. Então, os nefilins e a corrupção da humanidade. Bom, Gênesis capítulo 6, presta bem atenção. Eu falei da Bíblia, eu falei do livro apócrifo de Enoque, onde ele fala que os anjos vieram na terra e geraram filhos. Mas geraram com quem? Porque para gerar filhos tem que ter um homem e uma mulher. Então geraram com quem? Agora nós vamos entrar, voltando para a Bíblia. Gênesis capítulo 6, pode colocar aí, por favor, Elinho. Alguns intérpretes acreditam que, olha bem, havia naqueles dias gigantes na terra. E também, depois, você já entendeu que os filhos de Deus aqui são os anjos? Já entendeu que os filhos de Deus são os anjos? Nós já vimos em Jó, entendeu isso? Nesse foco aqui, nesse objetivo, nessa linha que nós estamos estudando, são os anjos? Alguém quer me interromper, falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? É bom que não é culto, então é fácil a gente, né? Pode perguntar, Paulete. Mas você fala mais alto. Aquela terça parte que veio, aquela terça parte que saiu com o diabo, esse faz parte também, mas tem uma que ainda está guardada, tem outra que veio, outra que está solta, aí é um outro estudo, mas é assim, faz parte, tá? Se perguntar para você, faz parte dos que rebelaram lá no céu? Sim, fazem parte. Você pode responder tranquilamente. Então, vê bem, quando os filhos de Deus, os anjos, entraram, tiveram relações sexuais, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens
de fama. Aí você vai pensar assim, o que está acontecendo? Você vai pensar assim, mas peraí, como é que um anjo teve relacionamento com uma mulher e gerou filho? Isso é impossível. Porque Jesus disse que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Sim, certinho. Como um anjo, ele não tem condições de fazer isso. Mas, eu quero lembrar você o seguinte, que esses anjos, qualquer anjo, tá? O apóstolo Paulo diz que pessoas hospedaram anjos, na forma humana, sem saber que eram anjos. Lembra aquela passagem de Abraão? Quando Abraão ainda não, Sara não tinha engravidado ainda. E agora Abraão recebe a visita de 3 homens. Quem fez o curso aqui, teológico aqui comigo, com o presbítero, vai saber. Ali é a teofania. É Jesus no Velho Testamento. Um daqueles homens era Jesus e os outros 2 eram anjos, em forma humana. E Abraão foi, mandou preparar um banquete, eles assentaram com Abraão, comeram. Anjo não come, mas ser humano come. Então eles estavam em forma humana. Se eles estavam em forma humana, então eles tinham todas as características humanas. Deu para entender? Tá? Essa é a opinião. Se você não concorda, tranquilo, não tem problema. Isso não vai influenciar na sua salvação. Vai influenciar se no final do estudo você falar assim, eu acredito nesse negócio aí, no ZT e tal. Realmente minha fé está meio... Pô, aqui tem que... Eu digo assim, que tem um outro exemplo fácil de elucidar. O diabo, ele é sempre imitador das coisas de Deus. Como que Jesus foi concebido? Uma relação entre o Espírito Santo e a carne. Isso. É. Então, o Espírito Santo é que fecundou Maria. Foi ou não foi? Então, agora o diabo quer fazer a mesma coisa, só que ele veio em forma humana. Entendeu? Ele veio em forma humana. E aí é o seguinte, irmão. Esses que foram gerados eram descendentes de anjos caídos. Imagina um sujeito que é filho de um anjo com uma mulher. Que trem é esse? Que praga é essa que vai... Né? Praga é um anjo, não, um demônio, né? Que também é um anjo. Então, são chamados de seres híbridos. São os gigantes. São os gigantes. E eu não vou entrar em questão como é que era a convivência deles aqui na Terra, porque senão vão demorar muito, mas depois eu também tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar uma cutucada em você, para você ficar esperto e pesquisar alguma coisa também, né? Chegar na sua casa no grupo, o pastor falou, deixa eu pesquisar isso aqui, deixa eu dar uma pesquisada nesse negócio. Pode entregar tudo mastigado também, não. Então, qual que era o objetivo desses anjos caídos? E desses que foram gerados pelos anjos caídos? Corromper a humanidade antes do dilúvio. Vocês acham que a humanidade estava bem antes do dilúvio? Não, se tivesse, Jesus não ia mandar o dilúvio para matar todo mundo. Salvou quem no dilúvio? Só Noé e a família dele. Só Noé e a família dele. Não salvaram, nenhum outro foi salvo mais. Daqueles que estavam lá, nenhum. Espera aí, eu vou... Tinha uma mão de microfone. Tiago, pega aqui, por favor. Aí o pessoal de casa escuta também. Será que está funcionando? Testa aí. Teste, Isso. teste. Isso. E o pessoal de casa escuta também. Pode perguntar, missionário. Pastor Wagner, mas esses anjos aí, eles fazem parte dos que caíram, que acontece isso aí que está falando aí? Isso, é o que a Paulete perguntou sobre aqueles... um terço, né, Paulete? Mas esse é o terço de que tinham relações sexuais com as mulheres também, da terra e... Faz parte também desse um terço. Eles também fazem parte desse um terço. Faz, ué. Claro, por que não faz? Hã? Ah, mas você vai entrar na hora que você entrar aqui agora com essa outra prostituta aí. Aí vamos ficar até amanhã aqui. Não, eu sei. Não pode passar para o Elias, deixa eu falar também. Não, pode falar, eu estou falando assim, porque se eu for entrar aí, eu vou ter que ficar até... Não, mas é bom você falar, sabe por que é bom? Para aguçar a mente das pessoas, velho. O pessoal poder estudar, ué. Paz, igreja. Teve 2 quedas. A dos 1/3 dos anjos e os sentinelas. Os sentinelas também foram rebelados contra Deus.
Então a gente tem que ter essa noção aí. Por isso que os E livros segundo o livro de apócrifos... Enoque, né? É, Enoque 6. Sim. No livro de Enoque 6 fala dos sentinelas. Tem até o nome de todos eles no livro. Se vocês tiverem curiosidade. Eu até anotei o nome deles, mas eu não vou... Mas é bom falar, tá vendo? Porque aí o que ele está falando está no livro de Enoque, sobre a queda do sentinela dos 30%, né? Um terço, e tem os sentinelas. Mas está lá no livro de Enoque. Por isso que a gente não chega assim e afirma categoricamente. Mas o que a gente quer aqui hoje, isso aqui é aguçar a sua mente para você poder aprender. Porque, gente, com o que eu estou falando, com o que outros vão falando aí, com o que o Elias falou ali, você já fica assim, peraí, tem os sentinelas também? Deixa eu dar uma olhadinha nesse livro de Enoque. O que você não pode fazer nunca, sabe o que é? É estudar essas coisas e esquecer que é ali, ó, a Bíblia. Isso você não pode esquecer nunca. Você não pode esquecer muito. Claro que tem gente que vai querer aprofundar, né, Alexandre? Tem gente que não vai, até porque uns têm chamado para isso, outros não têm, outros acham bobagem, esse tipo de coisa. E está tudo bem. Você não pode sair da presença de Jesus de jeito nenhum. Não pode largar Jesus de jeito nenhum. Se ele não está na Bíblia, onde que ele está, então, o livro de Enoque? Ele não tá foi incluído ou não? Não, não foi incluído. Ele não foi incluído. Ele existe. Ele existe. Tanto é que até o Elias falou ali, é Enoque 6, né? Enoque capítulo 6, é do versículo 1 em diante. Igreja Católica não tem, não. Enoque não. Mas ele é um livro separado, então, da Bíblia. Ele é um livro separado da Bíblia. Na verdade é o seguinte, tem muitos livros apócrifos. Por exemplo, tem Maria Madalena, tem de Tomé. Eu, particularmente, vi alguns e não perderia tempo com outros, não. O de Enoque foi o que mais chamou a atenção. Por quê? Porque Judas cita Enoque, porque Pedro cita Enoque. Entendeu? Então, se esses homens que andaram com Jesus, que foram incluídos na Bíblia oficial, citaram Enoque, então Enoque tem alguma importância. E o fato de você estudar o livro de Enoque também, não vai mexer em nada na sua salvação. Nada, vai só confirmar o que a gente já vive hoje. O livro de, por exemplo, Apócrifo de Tomé, você lê o livro Apócrifo de Tomé, não sei quem alguém já leu aqui, você fala assim, esse Tomé não andou com Jesus, não é? Os caras estão falando tanta besteira aqui que ele não andou com Jesus. Porque quando você anda com uma pessoa, uma coisa, por exemplo, é alguém que não me conhece chegar para o Alexandre e falar alguma coisa. Mas não, eu conheço o pastor Vale, eu vejo ele lá no culto lá, eu converso com ele e tal. Então, alguém que andou com Jesus vai falar de Jesus, nas suas características, não é? O livro de Tomé é um livro esquisito, parece um troço. Você fala assim, isso aqui não tem nada a ver, parece que é para afastar as pessoas de Jesus. O livro de Enoque, ele já aproxima as pessoas de Deus. Mas, como eu falei no início, a Bíblia é o livro oficial. Você quer estudar o livro de Enoque? Tranquilo. Mas nunca saia da Bíblia. Qualquer coisa que for fora da Bíblia, que bater fora da Bíblia, não dá. Tá? Entendeu? Mas o estudo é bom. Mas respondeu a sua pergunta? Respondeu? Tá. Não, não é a sua, a dela. Hã? Respondeu, ué. Não, a pergunta dela respondeu. Ela falou, onde é que está o livro de Enoque? Maria, a Bíblia, o pastor falou no início do cano. Foram os livros escolhidos num concílio para fazer parte da Bíblia. Sim. Esses livros foram votados, tipo uma eleição. Fora desses livros, tem 203 livros escritos ainda. Entendeu? Aí esses outros livros ficaram fora. Tem 66, por exemplo, o livro da Igreja Católica são 72, se não me engano, 6 a mais. Só um minutinho. Pessoal que está assistindo, uma Rosaura, Modília, Manruth, diz que não está dando para ouvir a pergunta. Está dando para ouvir agora? Nós trocamos o microfone ali, está dando para ouvir? Então, a Bíblia ortodoxa são 81 livros. E o total de registros que temos, 203, se eu não me engano. Aí, juntando tudo, dá 203. A original, 66. As outras Bíblias, 72 ou 73, se eu não me engano. E 81. Entendeu? 81 é ortodoxa, né? Que até Hã? Não tem nenhum. Tem o de Enoque, isso? Na ortodoxa. Tem. Agora eles estão ouvindo lá. Está vendo? Por isso você tem que pôr o microfone. O pessoal não estava ouvindo, não. Agora estão ouvindo. Mas é importante isso aqui. Um pergunta, o outro fala. É isso que eu quero. Eu quero provocar vocês para poder aprender mais. Entendeu? Para aprender mais coisas. Né?
Peraí, fala no microfone aí para o pessoal de casa que eu ouvi também. O pessoal está interessado em aprender aqui. Desses apócrifos, tinham muitos que estavam junto com as descobertas lá dos livros no deserto, inclusive a versão mais completa de Isaías, que foi achada no deserto, tinha muitos apócrifos juntos. Então é por isso que o pessoal começou a dar mais credibilidade. Eu acho que foi em 1954 que acharam esses livros, esses rolos, né? Sim. Que eles estavam conservados, o pessoal estava andando nas montanhas lá e acabou achando. E tinham muitos apócrifos. A partir daí, o pessoal começou a pesquisar mais. A partir daí que começou a ter uma credibilidade maior. Tanto que hoje nós temos, eu acho, são mais de 200, né, Elias? 203, 206, né? Ou 216, não sei. Você sabe, Alexandre? 203, 206, mais ou menos isso, né? Sim. Sou bonito, né, cara? Então, gente, aqui, ó, eu não quero ser Vai lá, Tiago. Eu não quero ser o dono da razão, não. O estudo bíblico é bom por isso. A gente pode participar, um pode falar, põe para pensar. Eu só quero ser, no bom sentido, o dono da razão no final, na palavra final, que a razão não é minha, do Espírito Santo. Pode falar. Não, mas tem que falar aí que o pessoal está assistindo, senão não escuta. O que tem a ver esses livros tudo aí com o disco voador? Ô, Paulo, tem que falar no microfone, o pessoal que está assistindo não escuta. O que tem a ver tudo isso e o livro de Enoque com o disco voador? Pô, eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. Calma que eu vou chegar lá. Tá? Vamos chegar lá. É porque aí é o final do estudo, né? Eu vou chegar lá ainda. Gente, então assim, aí Lucas fala assim, Lucas 17, 26, Elinho, por favor. Mas o bom do estudo, gente, na verdade, deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, crentes tem que fazer isso aqui que nós estamos fazendo. No lugar de crente, só vir para o culto, bater palma, receber uma bênção, uma vitória, pedir uma cura, pedir um carro, pedir uma casa, pedir a salvação, e acho que está bom demais. Não, você tem que entrar para dentro da Bíblia. Você tem que entrar para os estudos. Como eu digo, é como colocar a Bíblia debaixo do braço, essa aqui e essa aqui. O que vem depois aqui, se bater o contrário aqui, não serve para nós. Olha o que está escrito aí em Lucas capítulo 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Nós já estamos vivendo os dias do Filho do Homem. Porque o dia do Filho do Homem não é um dia, uma quarta-feira, uma segunda, uma terça, não, é um período. Nós já estamos vivendo esses dias. É fato, né, meu irmão? Só ver a guerra. Gente, quando pensa que aquela guerra do Irã vai acabar com os Estados Unidos, lá vai o trem bombardear de novo. É Bíblia. E haverá guerras e rumores de guerra. Nós estamos vivendo isso aí. Terremoto, tem um terremoto no Peru agora. Não sei se vocês viram aí. Um terremoto no Peru. Acho que teve outro no México também. Está preparado para quando estiver no Brasil? Tem marcado para outubro aqui no Brasil. Vai ser na costa, na Atlântica. Está marcado para outubro. Uma outra coisa interessante também, só abrindo aqui fora do estudo. Estudo é bom porque você vai, né? Você sabia que Jesus falou sobre pestes, a Covid, por exemplo, pragas. Jesus falou sobre terremotos. Só que tem um pequeno detalhe. Não quer dizer que porque foi Jesus que falou que esse fenômeno é natural, não. Ele pode ser criado pelo homem. Você sabia que o homem pode criar terremotos? Há uma dúvida se aquele tsunami que teve na Ásia, lembra que marcou que aquele tsunami que o mar avançou e tal, se ele não foi criado por homens. Tem aparelhos que podem criar os terremotos. Ainda tem a questão das antenas. A gente for puxar é muita coisa, né? O bom é isso. O bom é isso. Você poder estudar, você poder levantar questionamento. Já vamos ficando para outro estudo também, né? Já vão. Essa questão aí você vai entrar nas antenas, vai entrar no Rapper, vai entrar numa série de coisas aí. Mas enfim, vamos lá. Então, vocês estão prestando atenção aí, Paulo? Tem que acompanhar o roteiro para entender quando eu chegar no final. Como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Bom, o que eu falei até agora sobre o dia de Noé? Nós sabemos da corrupção, da imoralidade sexual, nós sabemos tudo isso, sim? Mas o que eu acrescentei aqui que você não sabia? Que tinham demônios misturados, que geraram filhos, e que levaram conhecimento, que nem era conhecimento assim ruim, mas não era o momento daquele conhecimento. Inclusive, sobre estética, beleza, cosméticos, sobre tudo. Não que isso seja pecado, não confunde uma coisa com a outra não, tá? Daqui a pouco vai achar que... Mas, tem coisas que não eram para aquele momento. Capítulo 8 de Enoque.
que fala sobre os... Isso que eu estou falando, dos corpos médicos, isso. Então, está aqui, ó, quer ver? Ó? Não anotei não, porque é muito grande, né? Senão eu... Então, muitos pregadores escatológicos, o que é um pregador escatológico? O que é escatologia? É a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos na Terra, no nosso planeta aqui, no universo, né? Porque Jesus está no controle de todas as coisas e tudo isso vai influenciar em tudo, os acontecimentos. Sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo influencia em todo o universo. Daqui influencia tudo lá. A Nova Jerusalém está vindo. Inclusive, né, pastor Ivan, aí já tem uma outra coisa da Nova Jerusalém. Alguns satélites já detectaram uma coisa muito grande que parece uma cidade brilhante, dourada, mas que não consegue distinguir o que é. E nós já sabemos o que é. É a Nova Jerusalém que está chegando. Porque Pedro diz que essa terra vai pegar fogo, novos céus e nova terra. Aí o pessoal acha que novos céus e nova terra é aqui, mas não é aqui não, essa terra vai pegar fogo. E vem a Nova Jerusalém, que Apocalipse diz que é a mãe de todas, de todos os salvos, né? Vê como é que uma coisinha vai puxando a outra? Você não vai ver isso em pregação. Você tem que ver isso no estudo bíblico. É bem interessante. Para quem não gosta de Bíblia, não tem interesse nenhum, né? Para quem gosta de Bíblia, né? É bem interessante. O irmão Rosarão falou que leu um livro de Enoque. Achei bem interessante. Eu acho que Enoque são três livros, né? São três? São três, irmão Rosarão. Eu não li. Então, eu acho que são três. Estão me falando que são três aqui. Então, vamos lá, gente. Muitos pregadores escatológicos entendem isso como um aviso de que os enganos espirituais nos dias de Noé voltarão nos últimos tempos. E agora você vai se ligar no que eu vou falar. A questão da imoralidade, da orgulho, da soberba, todo mundo está vendo, sim ou não? Então agora vamos para a questão da tecnologia. Aparecimento de aliens e o padrão demoníaco. Diversos pesquisadores cristãos observam semelhanças entre relatos antigos de demônios. Gente, vamos falar sério. Se você pegar... Eu não aconselho isso para ninguém, porque tem gente que não tem nem condições de ver essas coisas. Mas se você pega, eu gosto muito de filmes, no geral, baseados em fatos reais. Principalmente se for de terror, porque é a minha área. Porque não tem nada de terror, é batalha espiritual. Então, é a minha baseada em fato real. Aquelas casas que a gente entra, né, Tiago? A gente sente igual aquela casa, aquele lugar todo limpinho, tudo arrumadinho, mas nós sentimos uma presença naquele lugar. Nós fomos perguntar para o rapaz, era onde fazia o sacrifício. Estava todo limpinho, na lavanderia ali, né? Eu de dentro do banheiro senti, falei nada, falei com o Tiago, pastor Marco para ir no local, senti uma coisa estranha, senti um trem estranho lá. Perguntando para o rapaz, era onde fazia o sacrifício. Olha para você ver, estava tudo bonitinho, tudo limpinho. Mas antes lá era um local de sacrifício. Então, gente, quero que vocês entendam uma coisa, Diversos pesquisadores cristãos observam semelhanças entre relatos antigos de cristãos. O que eu estava falando? Se você pegar... Até o Elias falou que tem uma relação dos nomes ali, né, no livro de Enoque, Enoque 6, que tem a relação, né? Se você pegar, você vai falar assim, eu assisti um filme que tinha esse nome aqui. Eu nunca gostei de videogame. Meu irmão era... Filme de vampiro, filmes de terror arqueológicos, tem muito. Você vai ver o nome... Aí você vai... Quem joga esses joguinhos aí, né? Eu não gostei, não quer dizer que você não pode. Eu estou falando que eu nunca gostei. Nem quando era aquele Mario Bros, que você tem que fazer põe, e sair comendo os negócios. Eu não gostava, eu nunca gostei desse tipo de coisa. Mas não estou falando que é pecado, que não é nada disso, não. O que eu quero levar você a entender é que nós estamos no mundo. Então precisamos ter discernimento para saber o que é que o diabo está fazendo. Então, olha bem, quando você assiste, às vezes até um filme, não vou falar de filme terror, não. Vou falar de filme que muitas mulheres gostam, romance. Eu choro. Eu não sei o que e tal. Aí entra num barco. O nome do barco está lá pequeno. Ninguém fala o nome do barco, Alexandre, mas está lá o nome. E quem é mais ligado nessas coisas já dá uma olhadinha no nome, né, pastor Nivaldo? Fala, mas peraí, isso aqui é um dos vigilantes, né, Elias? Que está lá em Enoque 6, isso aqui é um deles aqui, Que está nesse barco aqui no filme de romance.
Você está lá derramando lágrimas, porque o casal está assim. A gente faz desse jeito, Alinda. Sabe mesmo? Mas vocês entenderam? Porque tudo, a nossa mente, ela capta tudo. Eu estava falando para a Raquel, se tiver um grilo cantando do lado de lá, eu não estou ouvindo aqui agora, mas a minha mente está captando. Então ele vai jogando aqui no subconsciente da gente. Para que isso, pastor? Para enfraquecer as pessoas na fé. Se você não tem fé para resolver um problema aqui na terra, como é que você tem fé para ser salvo? Vocês entenderam? Então vamos lá. Aparições de entidades espirituais. Isso aí é relatado por muitos pesquisadores cristãos. Aparições de entidades espirituais. Gente, vamos falar sério. Eu mesmo já fui em casas que está aparecendo gente andando na casa. Só tem uma pessoa andando dentro da minha casa. Não é uma pessoa, é um demônio. É um demônio. Só que aqui nós estamos falando de OVNIs, de ETs. Experiências modernas de abdução alienígena. O que é isso, pastor? Abdução é quando o disco voador vem, ou a nave, sei lá, né? E pega a pessoa. Você já viu relato disso? Pessoa falando que foi abduzida, passou um tempo lá no disco voador e viu um ser esquisito, um ser assim, um ser tal, e depois ela volta para a Terra. Espasme que eu vou falar agora. Vai gravando, vocês pesquisam depois, que eu não vou dar tudo de mão beijada também não. Alguns casos, pastor Nivaldo, mulheres que foram abduzidas por esses seres, voltaram grávidas. E depois, com 3 meses, Elinho, voltaram e eles tiraram o filho dela com 3 meses. E ela simplesmente apaga aquilo da mente dela e ela fala, parece que eu fui grávida alguma vez na vida, parece que eu tive um filho, parece que eu não tive. Não tem esses casos? Gente, isso tudo está acontecendo na nossa cara. E o crente não está preocupado em nada com evolução espiritual. Porque o crente, na verdade, só preocupa em arrumar emprego. Lógico que precisamos aqui na terra. Em conquistar um cargo, conquistar uma casa, uma faculdade. Beleza, maravilha, precisamos dessas coisas aqui na terra, sim, temos que ter. Mas o crente não pensa em dar um passo a mais. Não pensa em dar um passo a mais. Jesus falou assim com os discípulos que tinha muita coisa ainda para falar, mas que eles não iam suportar. Mas que viria o Espírito Santo. E revelaria muita coisa. Vocês estão entendendo? Então, aparições de entidades espirituais, experiências modernas de abdução alienígena. Agora, quais são as características frequentemente relatadas de pessoas que têm contato com esses seres? Até agora estou tratando como ET, tá? Com esses seres, com esses ETs. Quais são as características? Paralisia. A pessoa fica... Mas também quem é que não vai ficar? Você vê uma nave de todo tamanho. Você vê um ser todo esquisito na sua frente. Quer dizer, se for crente aqui da igreja da verdade, vai meter o dedo e você está repreendido em nome de Jesus. Você não vai nem esperar por um segundo, não. Aí vem uma coisa dessa, a pessoa ela paralisa. Ela simplesmente paralisa. Medo intenso. Quem é que não vai ter medo de um negócio desse, meu irmão? Vê uma nave, uma luz imensa em cima. Vê lá um trenzinho daquele descendo que esquisito, né, pastor Nivaldo? Depende, porque eles têm, segundo foi liberado agora, eles têm 4 aparências, são 4 seres distintos. Um, inclusive, é bonitão demais. Né? Não é tão bonito assim, mas é bem bonito. Exatamente. Grandão, louro, todo traços finos e tal. Mas, enfim, tem outros que, baixinho, zoiudo, que parece com o ET de Varginha e tal. Bom, vamos lá. Comunicação telepática, sabe o que é isso? Eles conversam com a pessoa sem abrir a boca, só na mente da pessoa. Vai mandando para a mente da pessoa. E se a pessoa aceitar aquilo ali, porque tem que aceitar, né, pastor Nivaldo? É igual a ligação aqui, ó, tem que aceitar. Então ela passa a conversar telepaticamente, só pela mente, com aquele ser. Não vou falar entidade ainda não. Agora tem um detalhe importante que vem aqui. Quando essas pessoas são abduzidas, a notícia que elas trazem, geralmente, no meio da notícia que elas trazem, tem mensagens, né, ali, antibíblicas. E aí está o problema. Espera aí, que ser é esse que aparece
e fala que é bom, que faz isso, que faz aquilo, que quer aproximar, que quer contato, mas fala mal de Jesus, mas fala contra a Bíblia. Que ser é esse? Gente, qual o único ser que faz isso? Está entendendo? Contra o Cristo, exatamente. Contra o Cristo. Está indo contra. Então, gente, aí vem outra coisa. Em algumas dessas abduções, você vai ter que pesquisar, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã cedo. Algumas pessoas voltaram ao pastor Edivaldo dizendo o seguinte, que eles negam totalmente a existência de Jesus Cristo. Já ouviu essa, Elias? Já ouviu, Elias? Negam totalmente, que isso é história, que não é assim não, que não foi dessa forma, enfim, eles negam. Espera aí, então se vê um ser falar comigo e negar a existência de Jesus Cristo, eu te repreendo em nome de Jesus, rapaz, você vai ficar doido? Jesus é tudo na minha vida. Jesus é tudo na minha vida. Agora, você precisa ficar atento, por quê? Porque isso que eu estou falando aqui já acontece. E vai intensificar muito mais a partir de agora. Muito mais. Então, se você for passar por isso, ou alguém que você conhece passar por isso, já sabe o que ensinar para essa pessoa. Quieta o seu coração aí, e entenda que não é bem o que você está pensando, não. Agora, o que a Bíblia ensina? Satanás, 2 Coríntios, Elinho, capítulo 11, versículo 14. Nós falamos até agora dos ETs, tá? Que eles aparecem, a nave puxa a pessoa e tal. Mas o que a Bíblia fala? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Já deu, Paulo, para entender que nós estamos caminhando? Para onde nós estamos caminhando aqui agora? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Agora, não confunda, por exemplo, se você tiver a visão que Ezequiel teve, você vai achar que é demônio na hora. Meu irmão, um olho só, não sei quantas cabeças, você vê a visão que Ezequiel teve, você fala, isso não é anjo não, mãe. Porque na nossa concepção, o anjo é louro, vestido de branco, com um cinto de ouro pelo peito, né? Quando na verdade o anjo, ele pode vir em qualquer forma. Esse de Ezequiel, por exemplo, os serafins estão diante do trono de Deus, os bichos têm 6 asas. Aí tem gente que fala assim, pastor, o anjo me visitou essa noite. Eu falei, como é que você sabe que era o anjo? Pastor, tinha um olhar assim, uns olhos azuis, tinha uma pele passou, uma pele passou, você via a pele, não é normal aquela pele, tem que ser de um anjo. Meu irmão, o que João diz? Que todo espírito tem que ser posto à prova. Eu, das vezes que eu vi anjo, eu falei assim, eu te repreendo em nome de Jesus. E fiquei observando. A maioria cascou fora. Poucos ficaram. Porque, meu irmão, não é porque apareceu para você que é anjo, não. Porque não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E aí? E aí? E pode estar te falando uma coisa boa. Vamos lá no deserto? Jesus tentado no deserto. Jesus estava o quê? Com fome, 40 dias sem comer. Você acha que o diabo tentou Jesus no primeiro dia? Primeiro dia, fichinha. Mas no último dia, meu irmão, Jesus estava vendo até assim, ó. Ele estava em forma humana. Se eu ficar, não 3 horas não, porque não, um dia não, eu consigo fazer o jejum de um dia assim. Nunca fiz o jejum de 3, assim, né? Mais uma quebradinha ali, com uma aguinha de couve e tal. Mas dá uma tremedeira. Que você... Agora imagine Jesus, o diabo escolheu a hora de atacar. E ele fala assim, transforma essas pedras em pães. Mas que proposta para quem tem poder para fazer. Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pães? A proposta não é boa. É boa. Então a proposta que algum anjo pode trazer para você pode até ser boa, mas talvez não é a hora. Você fala assim, sai de mim, Satanás. Não é hora disso, não. Porque quem tem o Espírito Santo e está pedindo algo para Deus, se o diabo trouxer adiantado, você fala assim, isso não é de Deus, não. Eu sinto que não está na hora de eu receber isso. Por melhor que seja a bênção, eu sinto que não está na hora de eu receber isso.
Porque o Espírito Santo comunica dentro de nós. Vocês estão entendendo? Nós estamos falando de Hades, de ETs, de OVNIs, mas nós estamos falando aqui, gente, de presença do Espírito Santo. Para não ser enganado, você tem que ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, pastor Nivaldo, é enganado. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz e conhecem a minha voz. E tem gente que, olha o que eu estou dizendo para vocês, hoje parece que para muitos parece uma bobagem. Daqui a pouco, vão assistir filme, o filme 3D, dia D. Tem um outro que eu assisti com minha esposa esses dias, chama Prometeus, do ano de 2012, eu acho. Mais ou menos isso também. Vai ter gente falando assim, esse negócio de Bíblia é bobagem, eu vi isso no filme, lá não tem negócio de Jesus, não tem negócio de Bíblia não. Porque esse é o objetivo. Mas a pessoa tem cabeça fraca disso. Qualquer coisinha, qualquer doutrina de vento, leva a pessoa. Então você tem que ser aquela pessoa que está estudando aqui, mas está ali, ó. Está na Bíblia. Tá? Senhora Eliette, Deus abençoe a senhora. Em nome de Jesus. Então, gente, olha bem, se os demônios podem se apresentar como anjos, nada impediria que se apresentassem como extraterrestres. Está dando para entender agora? Se um demônio pode se apresentar como um anjo, o que vai impedir esse demônio de se apresentar como um ET? E as pessoas acreditando. As pessoas acreditando. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu não lembro onde foi 67, sei lá, que o homem, entre aspas, tá? Muita reserva, entre aspas, pisou na Lua. Que ano que foi, hein? 69? Pá. Entre aspas, pisou na Lua. E agora, acho que o ano passado, lançaram um foguete, e eles só rodearam uma parte da Lua ali, só se circularam. Por que com toda a tecnologia que tem hoje, quase 50 anos depois, não pisaram na Lua de novo? Exato. Gente, me ajuda aí, né? Se em 69, a tecnologia de 1969 com a de hoje, é nada. Por que hoje, com toda a tecnologia, não era para voltar lá e pisar no mesmo lugar e ver se a bandeira ainda estava lá? Esse é um pensamento meu, tá? Você não é obrigado a seguir, não, tá? Mas, o que ele disse? Enoque 14:21 fala que o céu é de água, não ultrapassa. Aí que vem a teoria dos terraplanistas, sobre o domo na Terra, entendeu? Independente da teoria do terraplanista, a questão do domo está na Bíblia. Então não tem como passar aquilo ali, ó, não tem como passar. Exatamente, não tem como passar, pastor Ivaldo. Então por que o homem não pisou na Lua agora? Porque não tem como, gente. Aí vamos falar que a gente é louco, que a gente é doido, né, que isso é teoria da nova ordem mundial, que não sei o que e tal. Eu estou dizendo que o homem, minha opinião, nunca pisou na Lua. Porque se em 1969, olha o raciocínio, eles pisaram na Lua, em 1969, não é isso? 69. Ano passado foi lançado um foguete, na nave, né? Eu acho que era uma mulher e mais 2 astronautas, se eu não me engano. Tinha uma mulher no meio. Foram chineses? Mas tinha uma mulher no meio, não tinha uma astronauta? E só rodearam. Por que não desceram na Lua? Com toda a tecnologia de hoje, se em 69 conseguiram descer na Lua, por que hoje não desceram na Lua? Não. Não, sim, mas... Tem um vídeo, eles simulando que estavam no ar. Aí o cara foi, deixou um balão cair, o balão foi caiu. Mas cadê a gravidade para segurar o balão no ar? O balão desceu, aí o pessoal falou assim... tem isso aí, né? O cara tá flutuando, mas o balão vai e cai. Na gravidade... Eles estavam tipo que exprimidos. Onde não tem a gravidade, né? A ausência, é isso? Todos juntos assim, aí o cara soltou o balão, assim, aí o balão caiu. Pegou rapidamente. Bom, deixa eu continuar aqui, senão não vou terminar. Então, gente, porque senão eu vou entrar em outras coisas, né? Hoje é só sobre isso aqui. Bom, gente, então eu falei aqui, ó, se os demônios podem se apresentar como anjos, nada impediria que se apresentasse como extraterrestre. Apocalipse e os sinais sobrenaturais. Livro de Apocalipse. Apocalipse fala de manifestações extraordinárias. Fala do falso profeta,
Sim ou não? Que faz grandes sinais. Apocalipse 13:13, Elinho, por favor. Olha bem. Está dizendo que o falso profeta faz grandes sinais. Grandes sinais. Gente, vocês lembram quando Jesus estava indo para Gadara? Não teve uma tempestade antes? Não teve uma tempestade antes? O que você acha que foi aquela tempestade? O diabo tentando evitar de Jesus chegar até Gadara. Ele está no corpo humano, vamos matar esse homem aqui agora. Então, o diabo também consegue provocar. Tem o homem que pode provocar fenômenos naturais, né? Tem a própria natureza e tem os demônios que também podem provocar. E faz sinais. Quem é? Olha bem, está falando de quem aí, meu irmão? Do falso profeta. De maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Não está falando de fogo, meu irmão, de uma máquina que joga fogo. Fogo lá do céu, descer aqui, ó. Imagina você ver um trem desse. Você está dirigindo uma estrada, um fogo sai do céu, queimar a plantação inteira na sua frente. Você fala, de onde vem esse fogo, gente? Dá medo ou não dá? Mas está dizendo o que ele faz. São sinais, está no Apocalipse. Então, isso mostra que os poderes das trevas, nos dias de hoje, produzirão sinais impressionantes. Muitas pessoas poderão interpretar esses eventos, aí é que está o detalhe. O diabo pode... Você pode ver um disco voador que o diabo projetou, construiu, fez lá o que for. Você pode ver um bicho esquisito lá, que não é humano e tal. Mas tem um pequeno detalhe aí, ó. Isso só mostra que o poder das trevas, de acordo com o Apocalipse 13, pode produzir coisas impressionantes, sim. A ponto de enganar até mesmo os escolhidos. Meu irmão, outro problema da igreja, ela trata o diabo como algo que a gente só põe a mão, expulsa e está tudo bem, e que está rodeando a gente e tal. Meu irmão, eu não estou fazendo apologia ao diabo, mas não subestima o bicho, não. Ele aprendeu o que ele aprendeu onde? No céu. Você sabe que na hierarquia, abaixo de Jesus, quem é que mandava? Lúcifer. É como o faraó chegou para José e falou assim, ó, está aqui o anel, abaixo de mim quem manda é você. O que você fizer aí está feito. Era Lúcifer. Parece que é no livro de Jó, se eu não me engano, diz que os dois andavam juntos. Então você acha que o diabo é qualquer um? Ele sabe o que impressiona o ser humano. Ele sabe. E aí, gente, olha só. A grande ilusão dos últimos dias. Bom, nós estamos falando de ETs, né? Por que eu entrei lá no livro de Enoque? Citei também Gênesis, citei aqui Paulo, Judas, enfim. Paulo escreveu, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus já entregou muita gente para a operação do erro. Essa que é a realidade, a sociedade está aí, ó, desse jeito. Não quer conserto e quer acreditar nessas fantasias, nessas fábulas. E aí sabe o que eles falam com a gente? Crentes, tudo é demônio. Para crente, tudo é demônio. Crente é assim, tudo de crente é demônio. Não, meu irmão. Nós somos pessoas inteligentes. Ainda temos o Espírito Santo sobre a gente. Dentro de nós, aliás, nós temos o Espírito Santo. Então, entenda o seguinte. Deus permite que essas pessoas sejam entregues ao engano que vai vir sobre a terra, que já está sobre a terra. Agora, você é esse tipo de pessoa? Quem já assistiu um filme muito antigo, produção péssima, mas a mensagem é maravilhosa, sobre a marca da besta? Tem uma moça jovem, lourinha, bonitinha e tal. A avó dela pregava para ela, pregava. E aí ela não dava atenção. Ela está na igreja, e um evangelista, não tinha PowerPoint na época, né? Ele colocou no padre, levantou, mostrando a questão toda à volta de Jesus, explicando direitinho como é que seria e tal.
E ela, nada. Aí um dia ela acorda, liga para a avó, cadê a avó? Panela ligada, telefone caído e tal. Veio o arrebatamento. E ela fica. E ela entende que a avó estava com a razão. E agora ela é perseguida, é lógico. E quando chega na hora, ela não nega Jesus. Aí está lá, aquela guilhotina, né? Porque a Bíblia fala em Apocalipse que os que não se renderem serão guilhotinados, decapitados. Então a guilhotina é aquele negócio que põe o pescoço assim, ó, e desce e cepa de uma vez assim, a cabeça da pessoa. É isso que vai acontecer, segundo Apocalipse. E ela está lá, mas ela não tem raiz. Você falou sobre raiz na quarta-feira, né? Ela não tem raiz. Ela ainda é mais lá para cá, para lá. E quando deita aquela moça no negócio, e ela vê a guilhotina lá em cima, e coloca aquela madeira no pescoço dela, e a guilhotina passa aqui, ela fala, não, eu não quero não, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui, quer dizer, ela não era firme, porque uma pessoa firme fala, Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito. É ou não é? A gente sabe que vai perder o pescoço, e daqui a pouco está tudo no céu, e está tudo bem com Jesus. Só que ela já viu esse filme. E ela já viu isso? Aí o que acontece? Ela fala, não. Só que quando ela fala não dá tempo do soldado tirá-la de lá, ver um terremoto. E vê um terremoto, todo mundo cai, e a guilhotina dispara sozinha. E ela foi para o inferno do mesmo jeito. Porque ela negou Jesus. Mas por quê? Porque ela não tinha raiz. Esse é o problema de não ter raiz. Só vem na igreja para pedir, só vem na igreja, não quer relacionamento com Deus. Não quer realmente entrar, é bobagem esse tipo de estudo, isso aí não, meu irmão. O mundo está aí, ó, as coisas estão acontecendo. E nós precisamos entender de todas essas coisas. Ou pelo menos ter uma noção. Quando aparecer no Jornal Nacional, na Record, no SBT, que foi avistar não sei o quê, você sabe exatamente o que é aquilo. É a operação do erro. Você não vai ser enganado. Nossa, que bacana. Ou então você está lá na roça, né? Igual na terra da minha esposa lá. Olha que bacana lá, o negócio ali voando, que legal. Você vai deixar se envolver com uma coisa dessa? Você vai falar assim, está repreendido, Satanás. Enquanto o povo está lá batendo pau, você está repreendido em nome de Jesus. Isso é operação do erro, isso é um engano. Mas muita gente, como o ser humano é levado a adorar as coisas, tem uns que vão adorar como já adoraram no passado. Tem certos deuses do passado que estão na Bíblia, que foram adorados, e nada mais era, naquela época, do que um ET disfarçado, mas era um demônio, e foi adorado. E eu falo isso agora, no Egito, inclusive, tem aquelas coisas arqueológicas, né? Isso, gravados lá. Gente, eu estava vendo no YouTube, eu acho que foi no History mesmo, lá naquela época, lá, eles já gravaram disco voador. Eram deuses astronautas. Isso aí, deuses astronautas. Você só pode procura isso no YouTube, deuses astronautas. Aí já aparece lá o disco voador, o cara de capacete, o cara, você fala assim, nossa, aí eles colocaram como Deus, o Egito colocou como Deus. São demônios. São demônios, gente. Essa que é a realidade. Então, antes da volta de Jesus Cristo, haverá uma grande onda de engano mundial. Alguns estudiosos cristãos especulam que uma narrativa extraterrestre pode ser usada para explicar falsos milagres. Vamos falar sério? Tinha um tal de, era que é João de Deus, o que ia de gente atrás ia ou não ia? No caso dele não era extraterrestre não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o ser humano, meu irmão, isso aí, Abadiano, isso. E o cara estava enganando todo mundo. E aconteciam milagres mesmo, acontecia isso. Meu irmão, você acha que era Deus que estava fazendo aquilo? Não era. E sabe o que é interessante, pastor Nivaldo? Que nos dias de hoje, dentro de algumas igrejas evangélicas, pelo menos considerada evangélica no nome, né? Como é que é o nome daquela igreja da Avenida Portugal? Nós passamos lá, foi sábado, né? Arcor... Hã? Arcote, não sei o quê. Eu passei no sentido. Eu vi lá de esquerda, assim, um galpão grande. Eu vi lá e falei assim, acho que é essa daqui que o Elias falou. Então, eu quero que você entenda o seguinte, esses falsos milagres, tem igrejas hoje. Meu irmão, pelo amor de Deus. Tem gente hoje entregando revelação, sabe como?
pelo ponto, no ouvido do pastor. O que é isso, pastor? Nem está no assunto aqui não, mas vou abrir o leque para você entender. Uma igreja tem lá 1000 pessoas. Aí vou convidar o Zé Lascove, que é usado em revelação e tal. Ele nem prega muito, mas ele fica o tempo inteiro na revelação. Né? E ele cura até por autossugestão, hipnose, ele cura a pessoa. Tá? E ali o cara vem, está marcado para o mês que vem, para o cara vir. A nossa igreja tem 2.000 pessoas. Então está marcado, aqui não, está repreendido. Pode ter 2.000 pessoas, mas o cara vir aqui não, está repreendido. Aí a igreja tem lá 2.000 pessoas e o cara foi convidado e espalha, né, convite para tudo quanto é lado, o cara vai e todo mundo vê o cara sendo usado, vão lá, o cara é usado e tal. Só que antes disso, Maria, eles chamam de anjos, porque de anjo não tem nada. Eles enviam uma equipe, dependendo da igreja, 7, 12, 20 pessoas, enfim, ou mais. E aquelas pessoas começam a se misturar nos cultos. Sentou ali perto do Elias, bate papo. Um dia o Elias veio, a pessoa sentou, do outro dia veio, já começa a criar uma amizade e tal. O cara vai vir mês que vem. Já puxa a rede social do Elias, já procura o ponto fraco dele ali, o ponto que ele está mais necessitado e tal, observa a pessoa. Beleza. No dia que o pastor vem, tem um ponto aqui no pastor. Quase imperceptível. A pessoa chega e fala assim, lado direito, deixa eu ver aqui, camisa cinza, mão no queixo. Homem alto, negro, 1,85 m, 1,90 m, forte e tal. O nome dele é Tiago. E ele trabalha, a empresa chama Disc Frete e tal, tal. Aí o cara fala assim, como é que é? Tô pegando. Disque frete. Já falei, eu, ué. Fala sério, você não vai falar que é você? Sou eu, ué. Até chora, meu irmão. Ô, nunca me viu, tá falando meu nome? Até chora. Esse filme é interessantíssimo. É muito antigo. Quem assistiu esse filme aqui? Fé demais não cheira bem. Só eu e a Alice assistiu? Meu irmão, é difícil de achar, né? Não tem no YouTube, não? Tem. O cara faz exatamente isso. Só que aí um dia acontece um milagre de verdade. Ele fica doido. Aí ele fica doido. Sabe o que ele faz? Ele larga tudo e converte. Isso é interessante, que ele larga tudo e converte. Mas as pessoas estão sendo enganadas. E aí aqui, ó, lota. E claro que logo depois disso vem o pedido do dinheiro. 40 minutos de apelo de dízimo, oferta, de não sei o quê, logo depois que mexeu no emocional da pessoa. Nunca é feito antes. Tem que mexer no emocional primeiro. O cara é usado mesmo, hein? Que nunca me viu, o que é isso? Deus falou comigo hoje. Hoje Deus falou comigo. E isso sem falar aqueles que são inspirados pelo diabo, porque o diabo conhece a sua vida. Ele não precisa de ponto movido nem nada. O diabo já indica a pessoa e a pessoa vai até ela. Meu irmão, para com esse negócio. As pessoas estão sendo enganadas de um jeito nos dias de hoje. A operação do IR está assim, ó. Tá uma coisa inexplicável, né? É explicável pela Bíblia, né? Então, gente, o que essa narrativa de extraterrestre que está tão agora em evidência aí? Eu separei vários vídeos, mas não dá para passar aqui, como eu falei. Mas você pode procurar no YouTube, porque eles estão lá também. Depois eu posso mandar também o link na linha de transmissão da igreja. Ele nega a autoridade das Escrituras. Esses extraterrestres vão explicar desaparecimento em massa. O que é desaparecimento em massa, meu irmão? Arrebatamento. Arrebatamento. Eles vão explicar uma coisa que nós já sabemos o que é, né? Tá. E vai promover uma religião. Eles estão fazendo isso. Aliás, já tem gente que isso é como se fosse uma religião, né? Dos OVNIs, é uma religião para eles. Vão promover uma religião global, o anticristo. Vão negar a autoridade das Escrituras. A Bíblia não afirma isso explicitamente, mas alerta sobre um engano sem precedentes. Será que o que eu estou falando aqui, não está todo mundo aqui, enfim, mas tem gente assistindo, tem uns que estão falando assim, quanta bobagem esse pastor está falando, o que eu estou fazendo aqui hoje? Pastor Nicolau? Tem gente que interessa para o conhecimento, mas tem outros que estão falando assim, meu Deus,
eu estou muito ruim de Bíblia. Eu estou muito ruim de relacionamento com Deus. Diante de tudo isso que o pastor está falando, eu estou precisando de buscar mais a Deus. Já parou para pensar desse outro lado? Hã? Então, agora no meio de tudo isso aí, Elias, tem um outro negócio. Talvez você não saiba também. O Elinho deve saber, o Alexandre deve saber, o Elias deve saber, o pastor Nivaldo deve saber. Que é um empurrãozinho para ajudar Satanás. Não é ET, aí sai fora do estudo de hoje, não é ET, não é demônio diretamente, são seres humanos. Chama Projeto Bluebeam. O pastor Nivaldo sabe o que é. Vocês dois também sabem o que é, né? Gente, esse aqui eu considero pior do que o extraterrestre. Porque, quantas vezes você entrou no YouTube e viu um vídeo assim, rapaz, lá no Oriente Médio, apareceu um anjo no meio das nuvens. Quem já viu o vídeo assim, meu irmão? Um anjão no meio das nuvens, filmando. Estão filmando mesmo, aquela imagem boa. Vocês já viram isso? Um anjão lá, um anjão batendo asa, o anjo vai grandão no meio das nuvens e tal. Pode ser demônio? Pode. Pode ser anjo? Pode também. Mas o mais certo de ser é o projeto Bluebeam. Sabe o que é isso? O satélite. Eles vão projetar esse tipo de coisa. Eles estão fazendo isso já. Projetam esse tipo de coisa para que a pessoa... Eles estão fazendo experimentos. Um anjo. Já projetaram até Jesus. O Jesus, né, que o pessoal conhece aí, do cabelinho roladinho, do olhinho azul e tal. Já projetaram até Jesus. Já projetaram disco voador. E você acha que é aquilo mesmo. Quando, na verdade, é como se fosse aqui. Está aqui o satélite, tá? Que está a ponta dele. Uma máquina. Um projetor. Isso. Um projetor. Sabe quando a gente... Algumas igrejas têm o projetor que projeta aqui para a tela, aqui, ó. É a mesma coisa. Está projetando lá nas nuvens, Alexandre. E eu já vi vídeos de pessoas ajoelhando. Oh, glória! Aleluia! Crente no monte. Vê um negócio desse, meu irmão, acabou. Tem que perguntar se é Deus ou se não é. Não vai na emoção, não. Pode ser o diabo te iludindo. Pode ser o projeto te iludindo. Não vai na onda, não, meu irmão. Você não vê Jesus agindo na emoção de jeito nenhum. Você é de Deus, Espírito Santo. O senhor está nesse negócio aí? Nós temos relacionamento com ele, gente. Pergunta para o Espírito Santo, está nesse negócio aí? Ou estou sendo enganado? É isso que você tem que entender. Então o projeto Bluebeam é uma teoria criada por Serge Mornast na década de 1990. A teoria afirma que governos utilizariam hologramas grandes. Holograma é aquela imagem grandona do anjo. Ou pode ser... Essa aqui é tão endemoniado, porque ele vai manipular a vida das pessoas. Porque quando você vê um disco voador, você pensa, é um ET. Mas quando você vê um anjo, quando você vê uma luz muito forte cruzando as nuvens, num céu sem sol, você fala, nem sol tem hoje, que luz é aquela? Mas foi certinho, pastor Nivaldo. Mas eu vi, pastor Nivaldo, aquela coisa cortando as nuvens assim e tal. Pergunta para o Espírito Santo, o senhor está nesse negócio? Projeto Bluebeam, com B, tá? B-E-A-M. Qual que é o objetivo? Criar uma falsa manifestação religiosa global. E tem um detalhe. Porque nós cremos na volta de Jesus, amém? Mas o islâmico crê na volta também de Maomé. Então o que eles podem fazer? Pode projetar Jesus para os cristãos, pode projetar Maomé para os islâmicos. Olha para você ver. Pode projetar qualquer coisa para o que a pessoa quer ver. E a pessoa fala assim, eu estou vendo o profeta, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo a volta do Filho do Homem. Fala sério, se você vê, entre aspas, Jesus no meio das nuvens, a Bíblia fala que ele vai voltar, você vai pensar que é o quê? Você não vai pensar que é o projeto Bluebeam e muito menos que é extraterrestre. Você vai pensar que é Jesus voltando. Então você tem que falar, Espírito Santo, é mesmo? É isso mesmo? Porque Jesus falou, terão falsos cristos e falsos mestres. Tiago. Terão falsos cristos e falsos mestres. Eu estou chegando para o final, tá? Pastor, mas a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus ele iria voltar nas nuvens com os anjos.
Então, quer dizer que ele não ia vir aqui na Terra, nós seríamos arrebatados, subiríamos, o Senhor Jesus estaria no céu com os anjos. Sim. Está escrito isso. Está escrito, mas não falou quando. Sim, não. Então, se acontecer agora, por exemplo, a gente olhar para o céu e ver Jesus vindo nas nuvens, pode ser que seja Jesus. E pode ser que seja o projeto Bluebeam. Por quê? A operação do erro. Após o arrebatamento. Exatamente. Após o arrebatamento, então Jesus arrebatou, agora ele volta para buscar o restante. Mas será que é ele mesmo? Porque a hora é a dele, não é a nossa. Então a pessoa vai olhar e falar assim, Nelinho, é ele? Por isso sempre pergunta, é o Senhor? É o Senhor ou não é? Aí o arrebatamento. Aí não tem conversa, nós vamos ser arrebatados e, né? Eu digo para essa volta, porque essa volta do arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Mas tem a outra volta, que ele vem, lá no Armagedon, aí ele assenta lá no trono, e tem a guerra do Armagedon, inclusive ele governa de lá, em Jerusalém, ele governa. Pode ir. Pode falar? Pode. O pastor, igual o senhor falou, em questão do projeto e tal, a irmã também fez uma pergunta muito boa aqui, em questão das nuvens, que está escrito, né? O senhor acha que tem como eles copiar o som da trombeta? Porque uma coisa é a imagem, manipular uma imagem. Outra coisa é o som da trombeta. Tem. Copiar, não ser original. Jesus disse o seguinte, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, copiar a voz de Jesus ou copiar a trombeta é uma coisa. Mas nós que temos o Espírito Santo, sabemos se a trombeta é a trombeta realmente. Entendeu? E faz sentido porque eu trabalho na área de eletrônicos também, e os clientes, eles sempre, às vezes, procuram um produto mais barato, né? Que eles falam, mas eu tenho esse produto paralelo, e a gente sempre explica, mas não é igual ao original. Pronto, é isso aí, ó. Não é original, entendeu? Então pode copiar o som da trombeta. Mas essa trombeta está com um som meio rachado, sei lá, está com um som esquisito, não é... Está parecendo que era do Paraguai essa trombeta aí, ó. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, boa pergunta do Guilherme, da Paulette, porque Jesus falou que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Então nós vamos saber quando vai ser ele. Nós vamos saber. E se tiver... Hã? Não é uma JBL. Não é uma JBL, né? Pode falar, Paulette. Você está falando aqui, assim, é o Senhor mesmo. Eu acho que isso aí nem vai acontecer, porque o Senhor Jesus, eu acho que ele já vai arrebatando, vai chegando e arrebatando. Não, aí é o que eu falei para Maria do Espírito Santo. O arrebatamento, não tem como a gente ser enganado. Porque o arrebatamento vem a palavra vem do latim, né? Arrancado e com força. Então a gente vai ser simplesmente levado. Não tem como ser enganado no arrebatamento. Porque é levado. Você é levado, pronto. Né? Então o arrebatamento não tem como ele enganar a gente. Sim. Sim, não, os sinais, vê bem, esse é o problema do crente. O crente não estuda a Bíblia. Então por isso é enganado. Tá? Por isso o crente é enganado. Por exemplo, nós estamos vivendo tempo de sinais. Nós somos uma geração que está vivendo os sinais que estão na Bíblia. Por isso que quando Paulo vai pregar, né, tem um rapaz no contexto chamado Bar Jesus, né? Quando vai pregar, Paulo já olha assim, Paulo cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, vê Bar Jesus pregando, né? E já olha assim, não, está errado isso aí. Então fique cego. E o rapaz já fica cego e já fica desesperado. O mesmo contexto mais para frente vai dizer que Paulo chega na cidade, tem uma moça que tem um espírito de adivinhação, ele chega e repreende, e eles mandam prender Paulo na prisão, porque aquela moça que tinha um espírito gerava lucro. Então foi expulso aquele espírito de adivinhação. Esses dias eu conversei com um jovem que vai numa igreja grande, ele é pastor, e porém jovem, uma igreja de nome, uma igreja grande, e ele disse para mim que... Ele falando para mim, olha, aconteceu isso e isso na igreja, as pessoas, elas combinavam umas com a outra em questão de dar revelações, perguntava nomes, perguntava as identidades, CPF, nome da pessoa, praticamente tudo que, igual o pastor disse aqui. Eu escutei isso da boca de um jovem que é pastor,
e de uma igreja de nome muito grande. Eu ia lá às vezes, né? E eu já tinha essa percepção, porque Jesus vai dizer que seja astuto como uma serpente, mas também manso como uma pomba, né? E outras trazendo para a nossa tradução de hoje, querendo dizer, seja uma pessoa tranquila, mas seja uma pessoa atividade, uma pessoa ligado com as coisas. Igual o pastor Wagner disse, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E tem diferença de você ouvir uma ovelha falando e um lobo rugindo, né? Com certeza. Tem uma É diferença. isso aí. Essa do Paulo é muito interessante, porque Paulo estava falando, esses homens são servos do Deus vivo. Estava falando mentira? Paulo falou, eu te repreendo, sai dela. Estava falando a verdade. Deixa eu acelerar aqui, senão não vamos terminar. Gente, então, entenda bem. Demônios disfarçados de extraterrestres, a visão defendida por muitos pregadores pentecostais é: OVNIs não são visitantes de outros planetas, são manifestações espirituais. Os chamados ETs seriam demônios ou anjos caídos, que vai dar no mesmo. O objetivo seria preparar a humanidade para rejeitar Cristo. Textos usados para sustentar essa visão. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, o objetivo desse negócio de ET, de nova era, nova ordem mundial, é só um: é te afastar de Jesus. E como a Elinho falou, os sinais, Jesus deixou tudo mastigadinho para a gente. Gente, ele falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Haverão falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. Olha que absurdo que o Guilherme está falando aqui. Pessoas combinando entre elas sobre CPF, identidade. Isso é uma falta de temor, falta de respeito, falta de tudo, sei lá. Falta de vergonha na cara. Eu não sei. Não, eles acreditam, o pessoal que está assistindo ali está falando o seguinte: eles acreditam que os ETs estão preparando a chegada por Maitreya. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, Maitreya. O Maitreya, ele é o anticristo. Entendeu? Então, os ETs estão preparando a chegada do Maitreya, preparando o pessoal para a chegada do Maitreya, que ele vai vir na nave espacial, e ele vai descer, e ele vai conduzir esse mundo, e ele vai ser o governante global. E nós sabemos que quem é o governante global na Bíblia, né, meu irmão? Então tá. Pastor. Por isso que vai dizer, né, eu esqueci a passagem que fala agora, e eu comentei esses dias com um jovem, que quando o texto fala que, para não duvidar do profeta, mas examinar a profecia que é inserida, né, mediante ao relato de quem está entregando e daquilo que você está sentindo, para ter uma testificação. Eu tenho um exemplo para o jovem, né? Por exemplo, eu falei com ele assim, alguém chega em mim, vai, coloca a mão na minha cabeça, fala assim: você estava ali na Silva Lobo hoje, 3 da tarde, com a camisa amarela. Eu vou falar com ela, nem blusa amarela eu tenho. Então tem coisas que não combina, tem coisas que não bate. Ainda que batesse, porque antes de converter, eu frequentei lugares que a pessoa falava onde você estava, o que você estava vestindo, o que você estava comendo, até o que você estava falando. Então o diabo também sabe, entendeu? Gente, vai, Tiago, vou terminar para me acelerar aqui, senão... A última. Sim. Mas aqui, em termos de revelação também, tem revelação de tecnologia também, né? Tem. Na vida das pessoas. Sim, tem, com certeza. Aliás, a tecnologia está sendo usada para isso também. É o mais está sendo usado, né? Infelizmente, nós estamos vivendo esses tempos, gente, do engano. Aí você raciocina comigo, um lugar que tem revelação desse tipo, a tendência no outro culto é ter mais gente ainda. Verdade ou mentira? E de arrecadar mais ainda. Mas levar mais gente para o inferno ainda. Mexendo no seu aparelho de telefone, você fala alguma coisa, quando você abre, está aparecendo a imagem. Várias vezes aconteceu. Você fala em bolo, aparece várias imagens relacionadas. Faz um teste para você ver. Você fala alguma coisa, eu conversando aqui com o Tiago, aí depois você abre o seu Instagram, ou sua rede social e aparece mesmo. Mas pera aí, gente, já são 15 para as 10, eu tenho que terminar aqui, senão vamos sair fora do assunto aí. Então vamos lá. Então, olha só. Os demônios são disfarçados de extraterrestres. São manifestações espirituais. Os chamados ETs seriam demônios ou anjos caídos. O objetivo
preparar a humanidade para rejeitar Cristo e aceitar o Maitreya, ou seja, o anticristo. Aí o texto, né? Quando... Não, Efésios 6,12 ali. Efésios 6,12. O estudo é bom que se deixar, a gente vai até mais tarde, né, gente? A verdade é essa, né? A próxima a gente faz mais cedo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? Em cima. De onde vem os ETs? Teoricamente, né? De onde vem os ETs? Em cima. A guerra toda está sendo em cima aí, meu irmão, ó. Em cima. Eu fico pensando, quando ele for arrebatado, ele vai passar no meio dos principados, das potestades, fala, fica quietinho, não toca não, tá? A igreja está subindo. Não encosta não, nós estamos passando no meio desse bolo aí, e não rela não. Então, 2 Coríntios 11,14, Elinho. Onze, 14. Gente, aqui é muito rápido, não dá para entrar muito. Bom, grava isso aí novamente, por favor. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então a conclusão aqui é o seguinte: a Bíblia não declara explicitamente que essas terrestres existem ou que OVNIs são demônios. O que ela afirma claramente é que existem anjos e demônios, haverá grande engano nos últimos dias, e não está tendo. Então o engano que tinha nos dias de Noé, porque Enoque fala disso, e Judas citou Enoque, e Pedro também cita Enoque, então tem alguma relevância no livro de Enoque. O engano lá, que aqueles demônios estavam passando informações e estavam transgredindo, não era o momento daquilo, estavam transgredindo aquela sociedade. Deus falou, peraí, está saindo fora do controle. Então vamos matar. E eles geraram filhos. E agora eu vou deixar um outro mistério para você aí. Porque eles geraram filhos, gigantes, sim ou não? Aí não veio o dilúvio? 4 raças, mas assim, não veio o dilúvio? Quem sobreviveu ao dilúvio? Só Noé e a família, não foi? Então por que Davi lutou com um gigante depois? Por que ainda havia gigante na terra? Essa fica para a próxima. Mas não é? E aí? Se o objetivo foi matar aqueles gigantes, e aí, como é que faz? E aí? Vai pesquisar. Mais ou menos isso. Agora vai chegar no final, que a Reni bateu no que eu vou chegar agora. Fala de novo, Reni. Discutiu comigo, falou que os ETs são seres evoluídos, que eles vão vir para a Terra para melhorar a Terra. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Ele falou, se aqui tem ser vivo, então no outro planeta tem muito mais evoluído do que vocês, do que qualquer um aqui. Isso aí que a Reni está falando, gente, qual que é a conclusão? O que a Reni está falando é a conclusão. Então vamos chegar aqui agora. Gente, igreja arrebatada, tá? Uma grande parte já está esperando Maitreya, que hoje é o anticristo, ou é o governante global, e não se enganem. Pega um político, um líder de Estado, o nosso já falou várias vezes, o nosso assim, o presidente do Brasil, né? Já falou várias vezes. O político que você acha que é bonzinho, espera, ele vai falar. Diante de tudo que nós estamos... Na pandemia, então, tanto falou. Diante do que nós estamos vivendo, é necessário um governo global. Quando você escutar alguém falando é necessário um governo global, ele já está colocando, faz parte do sistema para colocar na mente das pessoas que o mundo precisa de um governo global. E um governo global vai ter um líder, que vai governar globalmente a economia, a religião e a política. E aí? Governo global. Tá? Eu já ouvi vários líderes de outros países. Às vezes o cara está falando lá na França, por exemplo, eu falo assim, deixa eu ver o discurso desse cara. Em algum momento, está falando na ONU, então, o cara solta. Então, numa entrevista qualquer, o cara fala assim, do jeito que está, é preciso ter uma economia unificada. Uma moeda só.
Quantas vezes você escutou isso e não prestou atenção? Vai ser tudo, né, um líder global, né? Então, o que a Reni está falando ali é o seguinte: Satanás vai tentar enganar o mundo inteiro. E aí acontece o arrebatamento. E pena que não dá para a gente aprofundar, que agora seria a hora da gente fazer as perguntas. Um fala, o outro fala, e a gente poder entrar e até de manhã conversando sobre esse assunto. Mas não dá. Mas aí a igreja foi arrebatada nisso. Pronto, nós somos arrebatados. Aí um de vocês ficou para contar a história depois. Ninguém quer ficar para contar a história. Ninguém quer ficar, né? Aí, Ana Paula, sabe que você acha, imagina bem, milhões de pessoas, eu não sei da estatística quantos evangelhos tem no mundo, e é claro que também não são todos que vão ser arrebatados, mas eu acho que bilhões de pessoas, milhões, não, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, então bilhões de pessoas vão desaparecer. Eu não sei, seja bilhões, 100 bilhões, não importa. Vão desaparecer. Você acha que isso não vai afetar a economia do planeta? Dizem que nos Estados Unidos não se coloca 2 pilotos. Um piloto tem, se um piloto for cristão, o outro não pode ser. Porque eles sabem do arrebatamento. Então, se o piloto cristão desaparecer, Alexandre, quem é que vai pilotar a nave? O não cristão. Se você colocar 2 cristãos para pilotar a nave, vem o arrebatamento, os 2 desaparecem, quem vai? Mas nós vamos ter avião caindo, vamos ter carro desgovernado, vamos ter tudo aquilo, porque pessoas vão desaparecer. Milhões de pessoas vão desaparecer. Agora, o caos está instalado na terra. O Espírito Santo também, ó, pela onipresença dele, está na terra, lógico. Mas Paulo fala, enquanto aquele que o detém não for retirado, ele não pode aparecer. Então agora, há o caos na terra. Economia, empresas quebraram. Um caos total. Imagina que caos vai ser isso. Você acha? Alguém vai se levantar, porque ele já vai, na minha opinião, ele já está entre nós. E ele vai se levantar, porque aí já vai ter aparecido como um cara bacana, como um cara que consegue conciliar conflitos e tal, entre nações. Ele vai levantar com a solução. Porque todo mundo vai perguntar. A primeira pergunta que as pessoas vão fazer: o que aconteceu? Porque você sabe, Cristiano, eu sei, Tiago sabe, que nós vamos ser arrebatados. Mas quem vai ficar? Fora os desviados que vão ficar? Porque os desviados vão falar assim: voltou. E eu fiquei. E aí não tem jeito, meu irmão. Aí a grande tribulação não tem jeito. A princípio, nós somos pré-tribulacionistas, tá? Tem gente que acredita que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação. Tem pessoas que acreditam que vai ser no final da tribulação. Só que isso não importa muito. O que importa é ser arrebatado. O que adianta você defender que vai ser no final, se você não vai ser arrebatado? E agora ele tem que organizar o caos. É isso aí, ele vai ser. Então, coloca isso na cabeça das pessoas, entendeu? Que é bacana, que é isso. Aí sabe o que vai falar? Pronto. Aí joga lá o holograma, rede social, tudo, o cara aparece e tal. E vai dizer o seguinte: a terra foi purificada. Os extraterrestres já estavam trabalhando nisso há muito tempo. Porque esse discurso eles já existe. Eu já vi programas de ufologia dizendo que vai chegar um tempo que os extraterrestres são seres evoluídos, mais evoluídos que a gente, vão purificar a terra. Vão tirar milhões de pessoas daqui para purificar a terra. Eu já ouvi isso. Então ele vai falar o seguinte: olha, a terra foi purificada. O povo ruim da terra, os ETs levaram, os homens levaram. E coincidentemente, entre aspas, que não existe coincidência, eles vão ter 3 anos e meio de uma fartura que nunca houve na terra. Desemprego? Nada. Doença? Nada. Todo mundo com carro, casa boa. Ela fala assim: mas não é que depois que esse povo, que os ETs levaram o povo, a vida já melhorou demais? A vida ficou boa demais. Só que depois de 3 anos e meio, as pragas começam na terra. E o anticristo tem que se revelar realmente quem ele é. Aí ele já regimentou todo mundo, já pôs a marca, enfim, aí o estrago já está feito. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: amados, 1 João capítulo 4, versículo 1. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. É que eu disse aqui: eu vi um anjo. Olha lá, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A gente estava conversando ontem, Alexandre, lá naquela época, não é? Olha aí, ó. Paulo estava falando isso naquela época, pastor Nivaldo.
Então eu estava levantando os falsos cristos lá atrás, os falsos profetas lá atrás. Imagina agora, meu irmão, com a tecnologia. Imagina bem. Então é isso que eu quero que você saia entendendo aqui nesta noite. Uma conclusão prudente é, mesmo que alguém interprete certos fenômenos como extraterrestres, a Bíblia orienta que toda manifestação espiritual seja examinada cuidadosamente, pois o maior perigo não é a existência de vida fora da terra, mas o engano espiritual que afasta as pessoas de Jesus Cristo. É isso aí. Esse é o problema. O cara falou isso com você com a intenção de te afastar de Jesus. Você tem que ter raiz, convicção. Apareceu um ser bonito na sua sala de madrugada, você estava orando e ele apareceu. Meu Deus, foi visitado por um anjo. Talvez foi, mas talvez foi um capeta. Então olha para esse anjo, põe o dedo na cara dele, que você tem autoridade para isso, você tem base bíblica para isso, porque mas não creais em todo espírito, mas provai se são de Deus. Você veio da parte de Deus ou da parte do diabo? Porque da parte do diabo eu estou te repreendendo em nome de Jesus. Você acha que vai ficar? Não vai. Não vai. O crente tem que deixar de ser supersticioso. E aqui, ó, Bíblia, palavra. Crescer na graça e no conhecimento. Isso é muito importante. Então, queremos que tudo isso faz parte de um plano de Satanás para justificar o arrebatamento. Você acha que o diabo vai muito chamar coletivo de imprensa, né? Falar o anticristo, todo bonitão, porque você acha que ele não é metido? Ele é o cara, né? Humano aqui na terra. E ele vai falar, Jesus levou o povo dele embora. Você acha que ele vai falar isso, meu irmão? Ele vai dar crédito para Jesus? De jeito nenhum. Ele não quer nem saber de falar o nome de Jesus, nada não. Não, os nossos irmãos extraterrestres purificaram a terra e deixaram ela para nós aqui agora. Agora nós vamos evoluir, agora nós vamos... E os trouxas acreditando nisso. E vai ter gente que conhece a Bíblia, que estava desviado, vai ficar mais desviado ainda depois. Até começar, né? A perder a própria vida. Então, gente, esta é a grande ilusão. Este é a grande ilusão que está para acontecer. Aliás, está acontecendo, né? Mas, depois, as pessoas... qual o filme, senhor? Nós estamos falando desse agora, o dia D? O senhor Anete está colocando aqui. Então, gente, o povo de Deus precisa acordar e entender que ET não existe. Não no sentido que estão falando. Veio de outro planeta, você pode ver o disco pousar na sua frente, pegar. Um disco mesmo, e o diabo não tem poder para fazer isso? Vai ser grandioso, diz que vai ser uma nave que a terra inteira vai se movimentar e vai ver. Nesse período, sim. Mas eu estou falando dessas que aparecem agora aí, que o pessoal fala. Gente, é demônio. A conclusão é o seguinte: não existe esse negócio de disco voador. Existe o seguinte, você vai ver. Mas não é um ET. São demônios. São demônios. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você não aceitar que é demônio, vou te mostrar outro lado. É espiritual. Não é tridimensional ou interplanetário, como você queira. É espiritual. Experimenta mesmo. Se apareceu para você, experimenta repreender em nome de Jesus. Você não casca fora rapidinho. Né? Então, nesta noite, que eu queria passar para vocês de maneira sucinta, né? O bom seria ter mais tempo para a gente tomar um café, continuar. Os irmãos que estão estudando aí, igual o Elinho, o Elias, o Alexandre, o pastor Nivaldo, a gente poder falar mais alguma coisa, acrescentar mais coisas. Mas quem sabe nós não conseguimos um sábado, né? Pegar um sábado inteiro, né, Elias? Faz um almoço, né, missionário Vera? E nós vamos o sábado inteiro, almoça, depois nós vamos, né? Vamos ficar estudando. Quem tem interesse em estudar, é lógico que ninguém tem. Veja bem, eu não culpo você se você não tem interesse. Mas eu culpo você se você não tem pelo menos interesse em saber da verdade. Pastor, mas de estudo bíblico eu não gosto, não. Mas você quer saber pelo menos da verdade? Porque tem gente que não tem interesse em estudar, em ler livro, em pesquisar, não tem. Mas eu quero saber a verdade. Resumo para mim aí. Eu não vou ficar estudando, não. Resumo para mim aí. Está resumido. Não existe. Agora, vai aumentar muito mais na televisão, nas redes sociais. É esse o alerta que eu queria fazer para vocês. Vai aumentar. Apareceu não sei aonde, apareceu não sei o quê. Os governos estão liberando documentos e tal.
é demônio. Não tem conversa. Não existe esse negócio. Falar que. E as 4. Tem como pegar as 4? Ele, para fechar? Olha o que liberaram. Foi a Fox News dos Estados Unidos. Liberou a imagem dos 4. Claro que é um desenho, né? Uma IA que fez. Das 4 espécies de alienígenas. Espécie que fala? Aí tem aqueles olhudos assim, né? Tem o ET de Varginha, tem o... enfim, é um negócio... Para encerrar aqui só. Só está falando do filme da moça missionária que perde o pescoço? Americano. E está dizendo isso, não é nenhum teórico da conspiração. Tem que ser sem som, senão derruba a live. Olha lá. Aqueles são 2, né, Eli? O reptiliano, o grey, esse tipo de inseto. E está dizendo isso, né? Mas tem que tirar o som, Eli. Tem que tirar o som, senão a live cai. O pessoal que está aí assistindo a live, depois que terminar, você vai no YouTube e procura lá. As 4... Como é que é? 4 raças alienígenas. 4 raças alienígenas. Tá? Ali, ó. Aí, ó. Nos Fatos Conhecidos tem. Fatos Conhecidos é um canal bom. Entendeu? É isso aí. Imagina você ver um troço desse na sua frente. O seu tamanho, Thiago. Ou maior. Você vai falar, é um ET. Não, é capeta mesmo, meu irmão. É demônio. Olha esse aí. Agora se alguém vê esse aí, vai falar assim, que anjão, hein? Mas que anjão. Não é esse aí não. Ninguém vai falar que esse é anjo, não. Esse já pareceu um capetão. Né? Esse parece o ET de Varginha. O pessoal que está assistindo aí. Canal do Thiago Lima, Fatos Desconhecidos. Você pesquisa isso, depois você vai... Pega esse loureiro, já vimos um inseto? Aí, ó. Dá para ver aí, ó. Olha lá, gente, ó. Vocês estão vendo aqui? O primeiro é o ET de Varginha, né? Varginha. O segundo ali, se alguém ver o segundo, fala assim, mas que anjão, hein? Porque, vamos falar sério, o segundo ali é bonito. O louro, cabelo grande, fortão, né? Fala assim, pastor, um anjo me visitou essa noite. Não, meu irmão, foi aquele capeta ali, ó. O outro é um inseto. E o outro, como é que é o nome dele, ali? O reptiliano. Que é aí tem outro estudo, né? Dizem que os reptilianos estão no nosso meio. Ocupando cargo. Estão governando a Terra. E outra coisa, eles estão em posição de governo. E dá para ver pelos olhos, né? Aí é outro estudo. Tá? Aí é outro estudo, se você estiver interessado, depois a gente faz. Tem vídeo do Trump com esse nome na internet. Não, mas esse aí foi montagem já destruído. Foi IA. Não tem... Receber na Casa Branca, né? Não, foi montagem. Aquilo lá foi montagem. Então aquilo ali que o governo liberou, aquelas são as 4 espécies. Meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. É demônio, não vem nessa. Se aparecer um feio, você assusta. Se aparecer um bonito, você não assusta? Está repreendido no nome de Jesus. Amém, gente? E vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus venha... Aliás, que você venha ouvir a voz de Deus para crescer na graça e no conhecimento. Amém, gente? Porque nós podemos crescer na graça e no conhecimento. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos, leve você para casa, te guarde, te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você entenda que o Espírito Santo, Ele nos dá discernimento. E que no momento difícil, pergunte a Ele, Senhor, é o Senhor mesmo?